Olá, graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo bênçãos e proteção espiritual sobre o Brasil. O meu tema nesta noite, para mim e para você, nesses momentos de dificuldades, nesse momento em que nós precisamos ter uma melhor comunhão entre as pessoas, nesse momento que nós passamos por um processo político, nós precisamos orar pelo Brasil. Então, o meu tema nesta noite, para mim, para você, para nós, é oração pelo Brasil. Então, nós precisamos entender que o nosso país precisa desesperadamente de oração. Todos os pecadores são culpados pela falta de direção moral de nossa nação. Pecadores somos todos nós que somos brasileiros, que moramos nesse país. Então a responsabilidade para a mudança é da igreja. A mudança desse quadro que se encontra, a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade espiritual. Por isso, vivemos muito abaixo dos padrões de santidade. Muitos defendem o aberto, muitos negam os milagres de cura e a veracidade da palavra do Senhor Deus. Nos capítulos 78 a 81 do livro de Salmos, somos orientados a orarmos por nossa nação, através do chamado ao louvor, o arrependimento e restauração, revelando ainda as expectativas e promessas do Senhor Deus. Em Cristo Jesus, estamos comprometidos com a glória do Senhor Deus e o avanço da fé cristã para destronarmos principados e potestades que tentam operar nos céus do Brasil. Nenhuma nação, nós precisamos entender então, meus irmãos, que nenhuma nação que institucionalizou a iniquidade foi poupada do juízo do Senhor Deus. Isso está escrito lá no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 4 ao 13. O mundo espiritual é territorial, pois cada cidade, cada lugar sofre ataques diferentes de demônios, operadores com diversidade maligna para causar medo, preocupação e destruição ao povo. Então nós precisamos combater com oração, com oração, com oração, com oração. Precisamos manter nossa ideologia, os nossos princípios e valores que se declaram contra os princípios bíblicos que vivemos e pregamos. Combatendo o bom combate e guardamos a fé. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. O Senhor Jesus nos adverte a orar sempre e nunca esmorecer. Lá em Lucas 18, 1 ele fala, o Senhor Jesus disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração é a nossa arma de combate. Por isso nós precisamos orar sempre, todos os instantes, todos os dias. E a oração da fé nos ensina a repreender, amarrar e expulsar legiões de demônios. E precisamos então ir na raiz, arrancar, cancelar, anular, destruir toda aliança maligna feita pelos nossos antepassados, que deram, então, legalidade sobre o nosso país, né? E fizeram escravizados, acorrentados o nosso povo. E é através do nosso arrependimento. Reconhecemos que o Senhor Deus é e sempre será soberano. E que o bem-estar do Brasil está em suas mãos.
O bem-estar do Brasil está nas mãos do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. E meus irmãos, sem intervenção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, podemos ser dominados. Mas com o Senhor Deus, podemos todas as coisas. O que diz lá em Filipenses 4,13, com Deus poderoso, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, nós podemos todas as coisas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu como herança. No Salmo 33,12, fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu como herança. Então nós declaramos que nós somos herança do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que o Senhor Deus olha dos céus, vê todos os filhos do homem, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. No Salmo 33, versículo 13 ao 15. E não há rei. E a palavra de Deus ainda diz no Salmo 33, 16, fala que não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Então, por mais poderoso que seja, a Bíblia diz que não há rei que se salve com o seu poder, nem com muita força se livra o valente. Então é momento de nós, meus irmãos, orarmos pelo Brasil. É momento de, durante até o final dessa campanha, nos prostrarmos todos os dias, orarmos pelo Brasil, independentemente de credo religioso, quem quer que seja. Nós precisamos orar pelo Brasil para quebrar toda ação maligna sobre os ares do Brasil. Então nós precisamos amar as pessoas, precisamos profetizar bênção na vida do povo brasileiro. Precisamos nos dobrarmos, ou seja, nos ajoelharmos e orarmos pelo Brasil. E eu quero que você compartilhe essa live com as pessoas, eu quero que você compartilhe esse vídeo após o término dele, para que a maioria de pessoas precisa entender que é o momento de nós orarmos pelo Brasil. Se nós queremos ter um país sadio, se nós queremos ter um país mudado, se nós queremos ter um país com paz para nossas famílias, nós precisamos orar. E a igreja é a grande responsável para essa mudança, porque tudo se resume no mundo espiritual. Então nós precisamos nos dobrarmos, nós precisamos ajoelharmos e orarmos pelo Brasil incessantemente, para quebrarmos as barreiras espirituais sobre os céus do Brasil, para que as nossas orações cheguem até o Senhor Deus e obtenhamos a vitória da nação brasileira. A oração de joelhos é poderosa. A oração de joelho, ela representa a fé, representa a humilhação. A oração de joelho representa temor, representa tremor, representa respeito, reverência à presença do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou. E nós podemos ver, vou citar alguns casos de Deus que oravam sempre de joelho. Daniel ajoelhou e durante 3 vezes por dia, durante 3 semanas, ele orou, onde tinha as portas para o lado de Jerusalém. Está lá em Daniel no capítulo 6, versículo 10, se você quiser ser depois. Esdras se ajoelhou, em Esdras 9, 5, 6, ele se ajoelhou por causa dos pecados daquele povo. O João, o apóstolo João, quando recebeu a ordem para escrever o Apocalipse, fala que ele caiu prostrado na presença do anjo do Senhor, na presença do Senhor Jesus. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Salomão, o rei Salomão, sempre ajoelhou. Mas eu vou dizer para você, 1 Reis, versículo 8, capítulo 8, versículo 54, o Senhor Jesus sempre ajoelhou. Fala que no final da tarde, quando todos os discípulos iam descansar,
Jesus saía sozinho, ia para o alto, para os montes, para orar, para entrar em comunhão com o Senhor, porque ele sabia que a oração era aquilo que ia libertar ele de toda ação, contra todos os ataques e contra-ataques malignos, porque ele veio com missão de nos religar novamente ao Pai. Então, nós precisamos tomar como oração para o Brasil, para mudar o Brasil, agora nesse segundo turno, para que o Senhor coloque ordem nos nossos lares, para que o Senhor coloque ordem em cada cidade, em cada estado, e que nós declaramos, igreja brasileira, que o Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele orou, ajoelhou e disse: Senhor, não nos impute este pecado. Então nós não vamos pagar o mal com o mal, porque isso não faz parte de homem e de mulher de Deus, isso não faz parte de cristão, porque o Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos maltratam, falar bem daqueles que nos maldizem. Então são ensinamentos, são mandamentos. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, orar pelo Brasil. Pedro ajoelhou. Um exemplo lá em Atos, no capítulo 9, versículo 40, quando Tabita ela morre e aquelas mulheres chamam Pedro, e Pedro tira todo mundo e ajoelha e ora, e aquela mulher é ressuscitada. Paulo sempre ajoelhou. E Paulo ajoelhou com toda aquela multidão de pessoas que eram serviçais do Senhor Jesus com ele. Em Atos no capítulo 20, versículo 36, e Atos no versículo 21, versículo 5. Então, em um determinado momento, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 14, Paulo diz que por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Eu quero dizer para você, meu irmão que é cristão, eu quero dizer para você, minha irmã, pela causa do Brasil, para que o Brasil tenha ordem, decência perante a nação mundial, perante todas as nações do mundo, nós precisamos orar pelo Brasil. Amém? Então, com esse propósito, eu convoco você, apóstolo, missionário, bispos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, intercessores, anciãos, cooperadores e todos os irmãos de cada ministério espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E no Salmo 95, versículo 6, nós precisamos acompanhar o que está escrito, que diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vimos, nos prostremos, nos ajoelhamos, entreguemos o Brasil nas mãos do Senhor. Porque nós precisamos entender, porque homens são instrumentos do Senhor Deus ou do diabo para cumprir um propósito de salvação ou um propósito de destruição. Nós precisamos pedir ao Senhor para banir da nossa nação a corrupção, a traição, a mentira, o desrespeito, a injúria, o ódio, as facções, a lascívia, a prostituição, tudo aquilo que é da carne. Porque precisamos declarar que o Brasil é do Senhor. Então eu declaro e profetizo bênçãos, vitórias, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que é tudo aquilo que são os frutos do Espírito na nossa vida e da nação brasileira. E que em nome do Senhor Jesus sejam quebradas todas as alianças feitas no passado, aliança para a escravidão, para a prisão do povo brasileiro, das coisas do Brasil, e que nós sejamos totalmente libertos, que o Brasil não seja considerado o país do jeitinho, o jeitinho brasileiro, mas seja um país considerado como um povo ordeiro, um povo correto, um povo que ama a Deus, um povo que ama ao seu semelhante, ao seu próximo acima de todas as coisas. É com esse propósito que eu quero orar com você agora nesta noite. Eu quero pedir a você compartilhe esse vídeo. Vamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar. E a nossa oração vai bombardear o inferno. A nossa oração ela vai chegar até Deus. E o Senhor vai ouvir.
O Senhor, tenho certeza que o nosso Deus vai ouvir e vai trazer o melhor para o Brasil. O Brasil que ama a família, o Senhor constituiu a família. Então nós amamos a família, amamos os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, os nossos tios, nossos primos, nós amamos os nossos vizinhos, nós amamos todas as pessoas. E é com esse propósito que eu quero orar nesta noite. Meu Deus e meu Pai querido e amado, que nós como brasileiros, como servos do Senhor, possamos entender que a partir de agora nós precisamos orar pelo Brasil todos os dias. E muitos não têm feito isso, mas Senhor, nós te pedimos, toque na vida de cada servo do Senhor, que eles possam compartilhar esta oração, que eles possam compartilhar esse vídeo e que eles possam tirar um tempo das suas vidas durante o dia, durante a noite, para se humilhar, se prostrar na presença do Senhor e pedir que o Senhor traga o refrigério ao Brasil, pedir que o Senhor traga, Senhor, mudança no Brasil, que o Senhor traga ordem, decência nas coisas brasileiras, na coisa do Brasil, e que toda ação maligna, toda ação do mal, toda ação de prisão, de escravidão, que prende o Brasil a tudo aquilo que é pernicioso, nós arrancamos, nós vamos na raiz. Nós arrancamos, nós cancelamos, nós anulamos, nós destruímos, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem contra a nação brasileira, tudo aquilo que vem contra a família brasileira, contra os servos do Senhor Jesus, nós quebramos e anulamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, em cada estado, em cada cidade, em cada estado brasileiro. Nós ordenamos ao espírito de principado e potestade, saia do Brasil, bata em retirada, porque na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, amarramos, expulsamos, em nome de Jesus, todo principado e potestade, declaramos liberdade ao povo brasileiro, declaramos paz ao povo brasileiro, sucesso ao povo brasileiro, declaramos que espiritualmente os ares do Brasil, Satanás não tem legalidade e que a paz reinará no nosso país. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Então nós te pedimos, Senhor, faça, Senhor, o melhor, que nós possamos ter paz, que nós possamos ter alegria, que as famílias sejam restauradas, que a nossa educação, Senhor, seja uma educação de conceitos baseado na família, que o Senhor nos ensinou assim, e que nós possamos a cada dia crescer e multiplicar na fé, no amor, na seriedade das coisas do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essas vidas maravilhosas que o Senhor tem no Brasil, fora do Brasil, no mundo. Aonde estiver um brasileiro, aonde estiver alguém que tenha simpatia com o Brasil, que o Senhor possa tocar esse coração, que ele possa interceder pelo Brasil nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a cada um de vocês um final de noite maravilhoso, uma terça-feira abençoada e uma semana muito abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pelo Brasil, pela sua família, por você. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia.